Basta bater com a colher de chá no pires. Só isto. E o filho já sabe, se calhar é melhor não sair esta noite. E a mãe negra vai ao ponto. Portanto, o que é que vocês têm aqui? Estamos na casa 4, mas a mãe negra vai ao ponto de do filho tem 55 anos e ainda telefona à mãe todos os dias. Não, mãe, não fiz. Não, está tudo bem. Não, achas que eu ia fazer isso, mãe? Não, já me... E tal coisa. Ah, já não vens cá há 2 dias. Pois... E o que é que acontece? Se o filho quiser sobreviver psicologicamente, ele vai quase que viver para outro país. O problema é que se ele não resolver esse problema, ele leva isso consigo. Não adianta. A distância física não acrescenta nada. Porquê que eu estou a dar este exemplo? Porque as trevas, que é todo o psiquismo universal que não tem, que não se desenvolveu, que não conhece a luz, estão aqui à volta do círculo de luz que tu és. Então, nós somos um eixo crístico, que é o Logos, a lei, a iluminação, a vontade, o bem e a beleza para um quadrante. O teu. Depois somos um disco de energia psíquica que está ligado à Mãe Divina e que transforma essa luz em qualidades radiantes e em qualidades vibratórias. Cor, som, se quiserem. Mas fundamentalmente qualidades psíquicas. E depois somos um sistema de eixo e disco que está no meio das trevas. Vocês estão a pairar no meio das trevas, caso não tenham reparado. Então o que é a violência doméstica? Violência doméstica é trevas. Eu não sei se aquilo é o mal, no sentido voluntariamente desenvolvido. Se ele viu o pai fazer e o avô fazer, não sei se me faço entender. Aquilo é ignorância. Não há nenhuma diferença entre violência doméstica em certas culturas e suar quando se está a trabalhar ao sol. Faz parte da natureza bruta. Faço-me entender? Se vocês disserem, não, porque suar é automático, enquanto que a violência doméstica é voluntário. É mesmo voluntário. Em alguns casos é, mas isso já são os indivíduos mais sofisticados. Na maior parte dos casos, aquilo acontece sem ninguém pensar, nem um nem outro. Acontece. É, digamos, estúpido. É bruto. É estúpido. É natural. Então tu tens que ir lá com esse Cristo interno, olhar para o Manuel. Como é que te chamas? Manuel. Hoje espancaste a tua mulher. Claro. Tens que olhar mesmo lá para dentro. E tu vais ver aquela coisa nebulosa, leitosa nos olhos, porque a luz ainda não nasceu ali. Não nasceu. I'm sorry. Tu podes chamar-lhe montes de nomes e a luz continua a não ter nascido. Bruto, tosco e ele... O que é que esta quer? O que é que este quer? Chamar nomes às trevas não é trazê-las para a luz. Vocês lembram-se que nós dissemos que estas forças puras no sentido de brutas, cruas, querem este sol central? E elas vão fazer duas coisas. Ou invadem e destroem tudo na tentativa de se apoderar do sol central, que é o Cristo interno, sem saberem o que estão a fazer. É a versão rinoceronte numa loja de porcelana. Isso acontece. E as artes contemporâneas, as artes neuróticas têm muito a ver com isso. Forças à solta em busca do Cristo. Ou Sofia e o Cristo vão abrir as passagens, e isto é que é a chamada queda de Sofia, vão abrir as passagens para que as trevas venham até à zona de transferência. E Sofia vai explicar ao monstro. Lembram-se da Bela e do monstro? Sofia vai explicar ao monstro, à força bruta, como é que ele adquire consciência. O nosso trabalho é
doar-nos às trevas. E o que é que nós podemos doar às trevas? A luz que nós somos. Se tu fores lá ao cenário de violência doméstica e olhares para os olhos dele, tu vês as trevas lá. Vês a dor, porque, eu não sei, tu tens de ser um psicopata para bateres numa mulher e não estás a sentir dor, não é? Portanto, ele está-se a castigar ele está a castigar a sua própria mulher interior, como vocês sabem. Diz. Estão profundamente nela. Estão nela também. Mas deixar-se bater é uma forma de trevas como outra qualquer. Será? Então vamos por partes. Se uma mulher se deixa bater 40 vezes, as trevas estão nela também. Mas vamos sair. Atenção, também há as mulheres que batem nos homens. E isso... Geralmente a mulher quando começa a bater não para. Uhum. Até que ponto repara, por exemplo, eu estava a dar o exemplo, a Madame Lagarde, lá do FMI, disse uma coisa insignificante a propósito que se preocupavam com as criancinhas de não sei aonde, não se preocupavam com as crianças da Grécia, fez-se uma sublevação, a Grécia inteira está arranjou um voto expiatório, hoje como é o dia da Joana d'Arc ter sido morta na fogueira. Parece que imediatamente a mulher é um bode expiatório ideal para que imediatamente as forças todas de um povo inteiro se virar para aquela mulher. O Strauss-Kahn, que era o outro anterior, que abusava das mulheres por sua vez, foi desculpabilizado, coitado, da mentira, porque elas é que são as más, as tentadoras, as provocantes. Portanto, há este contencioso psicológico, arcaico, cultural no Ocidente, em todo o Ocidente cristão, dada esta divisão, que faz a cisão das duas mulheres, que é a Maria Madalena prostituta. Sim, nós conhecemos bem essa divisão, e essa divisão já foi. Mas eu queria perceber onde é que queria chegar exatamente. Nessa questão da violência doméstica, particularmente a incidência da violência do homem sobre a mulher, tem estritamente a ver com a culpa da Eva. Então e a culpa do homem e o terror que o homem tem da mulher? Não, estamos, isso é a história entre as forças ctónicas e as forças... Não, é que o homem, as trevas masculinas e as trevas femininas atraem-se. Sim, mas de qualquer maneira é assim, há uma cisão entre as forças, digamos assim, há um... Os homens batem nas mulheres porque têm medo delas. Isto é óbvio, é claro, não há nada a saber. E portanto, antes que a mulher descubra o seu lugar, que lhe é dado por toda esta corrente aqui, por tudo isto, se ele bater sistematicamente, ele mantém o seu lugar primitivo. Garante o seu lugar primitivo. Sim, é algo que não acontece entre os Maori da Polinésia, por exemplo. Na Índia, a mulher é inferiorizada por outra razão. Não é o pecado do sexo, não há decisão. Para mim a questão é... E no Japão e na China. Por outras razões. Não há uma moral sexual, não há o pecado. São outros tipos de moralização, de desmoralização através da moralização. O que eu quero frisar é que eu considero que em todo o Ocidente, em toda a civilização cristã, o que existe é uma cisão, uma ferida profunda, crucial, em toda a mulher ocidental, ou não, cristã, sofre daquele, digamos assim, o epíteto permanente, dessa divisão permanente na vida normal, todos os dias. Não há nenhuma única mulher no mundo que não tenha sido sacudida pelo líder tipo de puta, não é? Nenhuma. Basta-se, e é por isso que há a violência doméstica. Se não houvesse a mulher que trai, a mulher que engana, a mulher traiçoeira, a mulher pecadora, quer dizer, o problema
Mas a violência doméstica normalmente nem sequer chega a ter a ver com nada de objetivo. É um conceito enraizado da posse digamos assim, do homem, mesmo o escravo tem uma escrava, é a posse do homem sobre o feminino. Quer dizer, isto aqui não é. Sim, exatamente. E isso faz parte da treva. É que eu ainda não percebi o contraste. Tudo isso é treva. Tudo isso é treva. Quer dizer que em termos culturais, esta cisão na mulher normalmente não é nem abordada, é perfeitamente branqueada. Por exemplo, este exemplo que eu estava a dizer, da madama, não sei quantas. Grega. Não, que falou da Grécia, sim. Quer dizer, entre os valores do homem, um homem que, isto é muito curioso, um homem que cedia às mulheres, e não foi só uma, ela podia ter sido um acidente, e uma mulher que fala só das criancinhas, mas que negligencia o povo da Grécia, quer dizer, há um levantamento que a senhora que tivesse à mão era queimada na fogueira deles. E toda a empresa... acabou por ser disputada e descriminalizada. Como? Exato, até foi completo. Aliás, Pois, é assim, primeiro temos que ver que o contacto que temos com essas realidades é mediado pelos mass média. Primeiro. Depois, os mass média são eles próprios altamente patriarcais, como vocês sabem. Mas, além de patriarcais, os mass média são histéricos, o que significa que são tão femininos como qualquer outra coisa à face da Terra. Porquê é que são histéricos? Porque aderem às coisas instantaneamente e fazem letras, fazem títulos garrafais por tudo e por nada. Isso chama-se histeria. Ou jornalismo de má qualidade. É quase a mesma coisa. Sensacionalismo. E, portanto, eu acho que, apesar de serem dominados por forças patriarcais, mass média, depois têm ataques histéricos. Por exemplo, qual é realmente a estatística dessas coisas? A demografia de tudo isso? Os gregos ficaram zangados com a senhora e os europeus não ficaram zangados com o Strauss-Kahn. Exatamente. Provável, eu não estou suficiente dentro... Ok, muito bem. Mas em que é que isso é diferente? É exatamente o que eu estava a dizer, é isso que eu queria perceber. Porque pode ser completamente diferente e eu não estou a perceber. Nas trevas, em todas as trevas, digamos que a mulher tem uma forma de sofrer particularmente dessas trevas. É só isso. Bem, digamos que o homem sofre as trevas por excesso e por abuso. A mulher sofre as trevas por ser abusada. Em todos os casos, ambos estão prisioneiros. Sim, mas quer dizer, assim, a história do abusador e da abusada, quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. Mas se vocês forem ter com um ser luminoso e lhe perguntarem queres abusar ou ser abusador, ele vai dizer que horror. Qualquer um deles. Sim, mas isso são problemas, é assim. Então, onde eu quero chegar, antes de entrarmos nas diferenciações culturais das trevas, porque as trevas depois vão-se transformando em coisas diferentes. Se tu perguntares a um homem, a um indivíduo que já não está nas trevas, se ele quer abusar, ele diz, bem, depende, mas de uma maneira geral o que ele vai dizer é não, eu não quero ser um abusador porque isso é trevas. E ser abusado ou abusada também é trevas. Aqui neste nível, claro que eu percebo, Rosa, podemos avançar, e essa dicotomia entre Madalena e Maria marca muito a mulher, mas ao mesmo tempo marca a mulher, marca o homem. Porque o homem não pode dividir uma mulher entre prostituta e virgem sem que ele se tenha dividido a si próprio primeiro. Ele projetou a sua própria divisão dentro dele. E, portanto, o sofrimento primeiro nasce no homem, porque ele não é capaz de conciliar os dois papéis. E eu não tenho a certeza se inteiramente judaico-cristão. Ou se não tem raízes mais antigas. E quando ele vai em busca da mulher, porque tu não podes procurar uma mulher fora que não tenhas dentro, se tens duas ou três, é porque tu próprio estás dividido em duas ou três. Aliás, a poligamia tem a ver com a divisão do homem em muitas mulheres dentro dele. E a unificação da mulher dentro do homem, que conduz à monogamia, é uma grande conquista espiritual e cultural. E assim sucessivamente. Nós podemos achar que é preferível, espero que isto seja lido corretamente, é preferível nas trevas ser abusador do que abusado. Porque bater dói. Quando batem em nós dói. E o que está a bater não dói. Mas nas trevas dói nas duas direções. Sabes porquê? Porque o indivíduo está a bater e a abusar da mulher, está a sofrer imenso e nem sabe porquê nem como. Nem tem como levantar o ponta do véu. Ele está, obviamente, a bater nele próprio.
Ele está-se a destruir a si próprio. Só que usa como objeto da descarga de violência contra si mesmo a mulher. Sabe porquê? Porque a mulher e o homem formam sempre um todo. Certo, certo. Nem queria interferir neste ponto. Só que no plano psicológico e cultural, dentro da nossa realidade, esta dicotomia, a decisão da mulher em dos estereótipos é uma coisa absolutamente flagrante e que normalmente não tem nada a ver com o plano, enfim, que é a tua abordagem, que é o nosso trabalho, como indivíduos, como seres humanos, e sem essa dicotomia propriamente, digamos, sim, nota que há aqui também uma coisa. Fala-se da divisão dentro da mulher. E há mais divisões. A mulher leve tem um valor e a mulher pesada, não estou a falar de pessoas fortes ou magras, tem outro valor. E isto também é uma divisão. Há mulheres que querem sempre parecer leves e sabes, bien-être. E eu sou muito leve, eu não sou nada problemática. E há mulheres que aparecem como eu sou a tragédia em pessoa e sou muito problemático. Isto tem valores diferentes para os homens. E é também uma dicotomia, porque o ser feminino pode ser leve numa semana e ser pesado e denso e profundo noutra semana. Não sei se me faço entender. Então, esta é outra dicotomia. Pode ser menos grave? É menos lancinante? Mas também é uma divisão. O que se passa é que quando nós entramos em psicologia masculina e feminina, no outro dia demos assim um toque, mas não tínhamos contexto suficiente sobre o problema da montanha no homem e da gruta na mulher. Quando entramos em psicologia profunda masculina, vamos falar das divisões dentro do homem. São as que criam as divisões dentro da mulher. Então, esse é um ponto muito simples. Esse é um ponto muito comum. Não sei onde é que está a origem. A origem vem da história das trevas universais. Se vocês tentarem atravessar, vem da história das trevas universais. Uma das divisões clássicas no homem é desejar uma mulher que não ama e amar uma mulher que não deseja. Estão aqui homens presentes, eu não sei se eles já viveram essa experiência. Eu já vivi essa experiência. Então, tu podes desejar intensamente uma mulher que não amas e podes amar uma mulher que não desejas. E se dissermos que é cultural, não. Pode ser muito mais complexo cultural. Pode ser biológico, bioquímico, cultural, psíquico, etérico. Pode ter a ver com chakras. Pode ter a ver com o acumular hereditário de certos hábitos contra o acumular hereditário de outros hábitos. Os homens sofrem horrores quando amam uma mulher que não desejam. Já pensaram nisso? Mas isso é a dicotomia entre santo e puta. É assim, Não, mas está dentro do homem. Sim, está dentro do homem, mas o homem que deseja a mulher que deseja e ama a mulher que quer a mãe em casa, que é o conforto. Esta dicotomia da mulher, evidentemente, esta divisão, também se reflete exatamente. Sim, e isto é tudo involuntário. Ou seja, o homem ama sem escolher e deseja sem escolher. E a dicotomia aparece nele sem que ele saiba onde é que está o disjuntor. Está nestes dois estereótipos da mulher. Quando a mulher, por exemplo, se... mas tu podes fundir os dois e o homem diz, está giro, mas não amo nem desejo. Não é isto. Exatamente, porquê? Porque está tão viciado nessa divisão de querer uma e a outra, cada uma à sua Isso não sei. tal como a mulher está dividida e é uma ou é outra. Pronto, mas pode ser muito... Está viciado, chama-se biologia. Ok, olha, eu não queria nada. Sabes, a sexualidade humana tem 1 milhão de anos. O amor tem 3.000 anos. Não sei se isto vos diz alguma coisa. A sexualidade humana tem 1 milhão de anos. O amor, os primeiros registros de amor mesmo, têm 3.500, 4.000 anos. Vêm da Suméria. Os primeiros poemas em que se percebe que o amor romântico está a nascer. Antes disso não há registros. E a sexualidade humana... Poesia de amor egípcia, não sei de que século, mas no início fazia poesia erótica completamente. André, peço desculpa, aqui uma Erótica ou romântica? está a perguntar o que é que quer dizer amar e desejar involuntariamente. Então, tu, naquele dia, não te apetece de todo amar. Estás virado para as ciências. Saíste com uma bicicleta e levas um
uma coisa para medir os fotões, um fotómetro, e vais tirar a fotografia. É isso que tu queres fazer. Entretanto, eu conheço uma pessoa na oficina de bicicletas onde vais mudar o pneu, que quando olhas para ela sentes que já estás casado com ela, nem sabes explicar como. Isto não é voluntário, é criado num plano que não é o plano da vontade consciente. Não sei se me faço entender. E o desejo é a mesma coisa, e passa-se exatamente da mesma maneira. Não sei se isto ajuda a... O que é amar involuntariamente e o que é desejar involuntariamente? É ser visitado por potências maiores que a vontade e maiores que o livre-arbítrio. Se assim não fosse, as pessoas sempre sabiam o que estavam a fazer. E o que nós sabemos é que as pessoas muitas vezes dizem: eu não sei o que é que se passou. Isso chama-se amar involuntariamente. Eu não sei o que se passou. Chama-se eu não estava em mim. Chama-se desejar involuntariamente. Faz sentido isto? Se nós dissermos, então e os iniciados de terceira e quarta... isso é outro assunto completamente diferente. Mas nós estamos a falar da relação inicial entre as trevas e a luz. Entre as trevas e a luz. Eu não conheço ninguém que, podendo não amar, não desligue o amor. Esta é forte. Porque então, tu tens um filho que é toxicodependente, que cria imensos problemas, que é terrível. E tu, se pudesses desligar o amor para começares a ser mais científico com ele, desligavas. O que é científico? Bom, tenho que começar a lidar com o meu filho de uma forma tough love, de uma forma clara. E o amor está ali, se não for um amor sabedoria, a enobelar o processo. E o contrário também. Em relação a alguém que desejas, mas não amas, porque podes desejar por uma questão química, da forma, sei lá, é assim, eu posso ser explícito. Querem que eu seja explícito? Começa a ser explícito. Tu podes desejar uma pessoa que não amas. Se tu puderes carregar no botão do e amor também, já. É tudo em um. E nós temos observado que essas coisas, a nossa espécie não conseguiu fazer essa síntese ainda. Se nós conseguimos não culpar o outro por causa disso, não culpar mulheres porque desejam quem não amam, e amam quem não desejam, e amam com menos desejo, e desejam com um bocadinho de amor, e desejam imenso até que já inventam que amam. Sabes, quando alguém diz a única hipótese de realizar o teu desejo é pelo casamento, elas inventam amor para realizar o desejo. Isto é assim inteiramente absurdo. Quantas mulheres dizem eu amo-te e estão basicamente a dizer eu desejo-te? Com os homens também, claro, mais ainda. Mas os homens têm uma vantagem. É que os homens, por uma questão cultural e assim sucessivamente, é-lhes permitida muita lateralidade. Estou a falar em culturas mais antigas. Hoje em Nova Iorque, uma mulher pode ter exatamente o mesmo... Eu disse Nova Iorque, Lisboa. Uma mulher pode ter exatamente o mesmo comportamento que um homem, como quiser, em todas as direções e sentidos. Ninguém tem rigorosamente nada a dizer sobre isso. Mas, à medida que as sociedades vão ficando mais pequenas, em que a aldeia, a vila, etc., torna-se cada vez mais complicado. Esta dialética entre o desejo e o amor, esta tensão entre o desejo e o amor é involuntária, parece-me. Vocês vão reparar que muitas vezes amam uma pessoa que é complicada e só cria problemas. Se pudessem escolher, apontariam noutra direção. Essa eugenese do amor não existe. E isso garante que os seres humanos vão continuar a ter experiências intensas, profundas, complicadas, mas dolorosas, mas também misteriosas, enigmáticas, maravilhosas e com enorme potencial de crescimento. Porque se tu escolhes quem amas, tu próprio não te puseste em questão a ti. E o amor não te está a pôr em questão a ti. E se escolhes quem desejas, o desejo não está a servir para te desafiar e para te levar mais longe. Se tu disseres, bom, o meu desejo é só isto, isto e isto, stop, fica aqui. Isso é uma espécie de eugenese do desejo. O que seria, é bom ou é mau? Daqui a bocado os pais estão a dizer que querem um filho com olhos verdes. E daqui a bocado estão a dizer que querem um filho com um QI de 130. Exatamente, daqui a bocadinho...
repente tens uma mesa de mistura para fazer, faça aqui o seu filho. E tu introduzes os dados e dizes como é que ele quer ser. Altura, peso, largura, inteligência, tendências. Não sei se me faço entender. Clones não, material genético, sim. Sim. Claro. Claro, é o mesmo dizer, o meu filho tem 25% de Tom Cruise. E o meu tem 28%. Repare, isso chama-se eugenese. E o problema de eugenese, ou o problema de escolher o desejo e o amor, são muito parecidos. São zonas que escapam à nossa vontade, porque têm a ver com a liberdade do cosmos exercer o seu poder sobre nós. O K? Por exemplo, a teologia diz que o K, o duplo, quando há o confundre entre dois seres, é porque os nossos Ks têm uma missão, têm uma função e se cruzam, e é isso que, de outra forma, certamente, essa explicar. Não vamos termos, pronto. É a teoria do Cá, e eventualmente se tirou do Egito. Sim, do Egito. Então esses duplos é que fazem uma coisa, não escolhemos É o nada. nosso eu superior, digamos assim, o reconhecimento daquela alma que temos um karma qualquer ou um dharma qualquer a cumprir. Daí a noção de neutralidade. Sim, é isso. Exatamente. Voltando às trevas. Tu tens então que o abusador. Elas precisam da consciência que está no centro do teu ser. E o trabalho espiritual consiste em, através da mediação da psique, casar a consciência com as potências. Isso significa que tu gradualmente começas a ter não a gastronomia toda, mas a tua gastronomia. Não a sexualidade toda, automática e universal, mas a tua, gradualmente a tua. Não uma identidade indefinida, como por exemplo a da tua família, mas a tua identidade. Não uma leitura do mundo geral, mas a tua leitura do mundo. Não uma agressividade indiferenciada, mas uma agressividade de alta qualidade, a tua. O que é uma agressividade de alta qualidade? Esgrima? Ténis? Jiu-jitsu? As artes marciais são essa forma de levar. Então, em cada uma destas 12 áreas, 12 minotauros aguardam Teseu no labirinto, que é o labirinto da psique. E o trabalho alquímico, que é representado na astrologia, na numerologia, na gematria, no tarot, etc., consiste em, pela mediação da deusa, o Deus é como um astronauta que se funde num aborígene. Não gosto muito desta imagem, agora bem vistas as coisas, porque é assim, há astronautas estúpidos e aborígenes fantásticos. Então ficamos um pouco sem saber. O que eu posso garantir é que se as trevas entrarem sem a mediação da deusa, é loucura. Chama-se loucura. Tu foste invadido pelas trevas. E se as trevas nunca entrarem, tu vives no angelismo. Sabes? Como é que se chama aquela que estava à janela na canção alentejana? Sim. Ela não tem nome, pois não.
Exato. E fica ali e vai ficar com as tranças à janela milénios, sem ninguém cá em baixo a tocar guitarra. Se as trevas não entrarem, chama-se esterilidade. Uma vida estéril é uma vida que não faz contato com as potências do universo. Uma vida de loucura é uma vida em que as trevas entraram sem ser mediadas por Sofia. E é aqui que Sofia, a Mãe Divina dentro de ti, homem ou mulher, surge como a grande conciliadora, como a sedutora, como a persuasora. Ela tem que persuadir a fera a entrar no perímetro de luz. E tem que trazê-la, o Cristo está ali atrás, tem que trazê-la sem a puxar à força, porque a fera, isto é, as forças primárias do universo, eu podia designar 12, nós vamos designar 12 forças primárias. Dizer a fera é um bocadinho épico, mas talvez nos ajude. Nós estamos aqui a falar de forças indiferenciadas, primárias. Desejo bruto, guerra bruta, iniciativa em estado bruto, carneiro. Inércia, tendência buçal, lerdo, não ação, autoabandono, touro. Mente acelerada que não vai para lado nenhum, palavreado, energia mental desorganizada, gêmeos. Estou a falar das sombras disso tudo. Estou a falar das sombras. Até à sombra de peixes, que é o anticristo. É a inversão do Cristo. É a própria sombra de peixes. Pelo caminho passamos pela mãe, pelos amantes, pelo corpo físico, pela saúde, pelo dinheiro, pela relação com a sociedade, uma série de fases do nosso ser. A psique, a Mãe Divina, tem duas formas de fazer as coisas. Ou traz a energia, esta força que é cega, na direção do Cristo em 3 fases. 1, 2, 3. Ou, e agora sim, a Mãe Divina pega na energia cósmica desde o seu ponto inicial, na força cósmica indiferenciada desde o seu ponto inicial. O que é a força cósmica indiferenciada no seu nível inicial? Carneiro, primeiro nível de carneiro. Se forem ao espectro cromático, é a primeira cor, a contar de baixo. E ela pega nesta energia e vai fazer este movimento assim. Até que a força cósmica esteja pronta para entrar em Cristo. Como? Ensina. A Mãe Divina é a suprema educadora. Então ela faz este movimento e a força de Kundalini, a energia psíquica primária, é levada a se banhar nas qualidades da Mãe Divina, 12. E depois faz uma segunda volta, vem passar pelo 2 ali. E depois faz uma terceira volta e depois é entregue à energia crística. Estas voltas podem ter a ver com ciclos de Saturno. 28 anos, terminas uma. 56 anos, terminas outra. 84, já não sei bem, que é o terceiro retorno de Saturno, terminas outra. E depois, eu diria que por volta dos 90 anos, todos os nossos problemas estão resolvidos. Nessa altura, está tudo... É a fusão, é a união. Bom, onde é que queres chegar? A Mãe Divina, a psique, recolhe todas estas forças indiferenciadas e vai levando em espiral as trevas para o centro. Para que é que serve a psique? Para transformar as trevas em luz. E às vezes as pessoas dizem: porquê é que isto não é só luz? Para que é que eu tenho que ter uma psique? O que é que aquela mãe está ali a fazer todos os anos com aquelas flores na esquina onde o filho morreu? Para que é que serve uma psique? Para que é que serve o cinema? Estou farto de cinema. Até porque quando não serem mais lúcidos, os filmes começam a ficar todos iguais. Eu não sei se já repararam. Para que é que serve saudade? Para que é que serve tristeza? Para que é que serve alegria?
memória, fotografia, som, como comemoração, celebração comunitária? Para que é que servem? Para que é que são estas deambulações todas? Porque o Cristo não pode descer às trevas diretamente e as trevas não podem entrar na direção do Cristo sem se transformarem. E existem cenários que ilustram isso. A cozinha, por exemplo, é o sítio onde matérias brutas são gradualmente... Brutas, no sentido, são iniciais. Os cozinheiros são indivíduos muito especiais, já repararam. E agora tiveram uma espécie de estatuto novo. Expandiram. Tu pegas em matérias, em substâncias iniciais, que vêm da terra, e transformas numa refeição. É uma alquimia. O transformar o primário em secundário e o secundário em terciário é, no mundo económico, no mundo das indústrias, setor primário, secundário e terciário, uma ilustração desta grande alquimia do universo inteiro. Para terminar por hoje, estas forças, no fundo, amam a luz. Porque a luz é o que elas não têm. Elas são inconscientes. Não têm memória. São ignorantes. E aparecem quando menos se espera. Repara, cada um de nós tem um grau de trevas, de sombra, se quiserem, para gerir. E as sombras com as quais vocês entram em contacto, objetivamente através de um colega de trabalho desonesto, pronto, é uma sombra. Ou subjetivamente, que é quando vocês passam por uma pessoa no corredor e pensam uma coisa sobre ela que jamais pensariam em pensar, whatever, essas matérias brutas, o que é um indivíduo adulto? É um indivíduo que não se impressiona com isso. Porque se o indivíduo se impressiona, ele recolhe-se na caixa infantil. E o indivíduo irresponsável e arrogante é o indivíduo que diz: sombras, venham elas. Onde é que estão? Eu vou em busca delas. Isso é um desequilíbrio oposto. O que é necessário que o indivíduo esteja ágil, nervoso, no bom sentido do termo, pronto para saltar. E flexível, tonificado. Assim, quando uma sombra que lhe diz respeito passa por ele, ele não está tão inerte que nem assente. E ao mesmo tempo, não vai em busca de sombras que não são as dele, que não lhe correspondem. O que é interessante é que, à medida que Sofia pega na energia inicial da psique, qual psique? Bem, psique é este território iluminado pelo Cristo, é a psique que está virada para dentro, e é a parte da tua psique que está virada para as trevas. Ou seja, tal como as células que têm aqui uma espécie de cais, que é o prolongamento que permite a acoplagem de certos químicos. As células podem se viciar em açúcar, podem se viciar em adrenalina, podem se viciar... Olha, o que chegar pelos canais linfáticos. Normalmente são hormonas, mas podem ser certos alimentos, podem se viciar em gorduras, etc. A nossa psique é como uma célula que está virada, que tem prolongamentos para fora. Esses prolongamentos para fora foram criados pelo divino em ti e servem para as trevas acoplarem. E elas vão se ligando aqui, assim, especificamente. Então, a condição humana é esta vertical diamante, este conjunto de qualidades psíquicas inatas e as trevas à volta, a rugir, a dizerem que querem entrar. E quando elas dizem que querem entrar, o que é que elas querem fazer? Invadir o indivíduo, o que significa gerar experiência sem consciência. Se tu vives uma experiência sem consciência, as trevas venceram. Elas invadiram o sistema. Como? Dominam, exatamente. É como um fumo negro que entrou por aqui adentro e poluiu isto tudo até ao Cristo.
porque chegou a Cristo, para, como vocês imaginam, ali para. E esta é que é a grande degradação de Sofia. Esta é que é a grande violação da mulher à escala universal. E parece-me que ela não tem origem nem no masculino nem no feminino, mas tem origem no facto de quem lida diretamente com as trevas é a mulher. Ela é que está na frente do combate. Será que isto faz algum sentido? Porque elas chegam até ao diabo e os homens às vezes não conseguem lá chegar. Agora, claro que há guerras de qualidade e guerras de má qualidade e guerras que parecem guerras e no fundo não são. Sim. E atenção, o homem... Reparem que isto tudo está sempre à beira do androginato. Não sei se me faço entender. Eu vou só dar um exemplo. Os signos, isto é, as portas de ligação entre a luz e as trevas, começam a perceber o que é que são os signos e o que é o mapa astrológico. As portas de ligação entre as luzes e as trevas, que depois vão estar aqui planetas que vão dizer exatamente como é que tu vais fazer o trabalho nesta vida. São o hieroglifo, são o teu transistor, de como tu és mediadora ou mediador entre as trevas e a luz. Mas só para dar uma noção do quanto a psique é andrógina, portanto não posso dizer que ela é só feminina. Carneiro é masculino, Touro é feminino, Gêmeos é masculino, Câncer é feminino, Leão é masculino, Virgem é feminino, Balança, curioso, é masculino, Escorpião, curioso, é feminino, Sagitário, obviamente, é masculino, Capricórnio é feminino, curioso, Aquário é masculino e Peixe é feminino. Já é o feminino final, já é bem andrógeno. E os dois peixes, de certa forma. Vocês sentem? A psique, ela própria é, digamos, bissexual no sentido amplo da palavra. Assim, vamos ser honestos. Eu consigo ser masculino em 5 minutos e nos 5 minutos seguintes ser feminino. Depende do que é que a vida me está a pedir. Isso é assim convosco. Um ser feminino, é assim, se um colega teu corta um dedo, tu vais reparar que os parâmetros da tua mente ficam muito simples, instantaneamente. Não é? Onde é que está a enfermaria? Não sei. Sabes? Essa simplificação dos parâmetros e uma capacidade de agir como um combatente é a energia masculina. E vocês vão reparar que há seres femininos que põem isso assim, instantaneamente cá fora. Se não existe uma ameaça, se não existe uma necessidade de conquista, neste caso de conquistar uma situação de perigo, as funções femininas vêm mais facilmente ao de cima, que são mais de celebração e de erotização e de criar bem-estar no espaço seguro. Ainda assim, estamos a fazer simplificações. A tendência é para a mulher sacralizar o território conquistado e o homem conquistar novos territórios. Mas, em última análise, em relação a Purusha, o Atman, e Prakriti, a psique universal, a psique universal é claramente marcada pelo feminino. E digamos que apesar disto ser tudo masculino, feminino, na relação entre os dois, este centro é emissor radiante, concentra mais uma energia generativa, e este é transmutante, transmutador. E depois há uma fricção na periferia. Há uma guerra. E é função de uma psique avançada abrir a passagem para a treva, e quando a treva chega, o que é a treva? Uma força bruta indiferenciada. Isto é feito pelas educadoras no mundo inteiro. Quando recebem um grupo de 30 alunos numa zona de risco social. O que entrou na sala é a treva. Claro, não é só a treva. Eles também sabem jogar PlayStation. Mas é a treva. E agora o que é que aquela educadora vai fazer? Ela vai seduzi-los na direção do Logos. Esta sedução da deusa trazendo as trevas para se unirem ao Deus central é muito mágico. Marca muito a função da mulher. Digamos, depois da mulher ser amada pelo Deus central, ainda falta uma coisa. Ir às trevas buscar o filho perdido. Buscar a parte que não está no calor na totalidade. Não sei se me faço entender.
Inclusive, não há nada como um homem nas trevas para uma mulher se sentir estimulada. Porque ela vai sentir, espera, eu vou salvá-lo. Eu vou salvar. Ele, coitado, então, este homem vai morrer. Se não for eu, ele vai morrer. Sabem? Isto é um clássico. Este homem está tão perdido. E, aliás, ele pode não estar, mas ela convence que está. Tipo, eu não sei se está perdido, mas se calhar está. Ou ela começa a ver aquilo em que ele está perdido e não vê aquilo em que ele não está perdido. Não sei se me faço entender. Mas é sempre uma tentativa de recuperar a sensação primordial de que a psique dirige-se ao mesmo tempo para dentro, rumo ao sol crístico, e para fora, rumo às trevas. Nós precisamos compreender esta respiração da psique. Com as enfermeiras e com a medicina é muito claro isso. Elas lidam com aquilo que é horrível para o cotidiano da maior parte das pessoas, mas nem por isso se impressionam. Então é fantástico. A enfermeira consegue estar virada para as trevas na medida em que certas doenças e certos acidentes e certas formas de caos são claramente a ignorância e as trevas a baterem à porta. E ela lida com as trevas, mas ao mesmo tempo tem a segurança do Cristo interno para lhe dizer: não, é mesmo isto. Não importa se é saliva, sangue, vómito, o que for, mas ela, digamos que ela é intocada pelas trevas. Quanto mais unida a psique estiver à luz central, mais ela pode ir a trevas longínquas que é intocada. Não sei se me faço entender. É como se Sofia pudesse entrar na gruta dos monstros e começar a chamar, não ser comida, e começar a dar-lhes nomes e a integrá-los. O que é bonito é que à medida que essas... Reparem, há dois tipos de monstro. Há o monstro inicial, como o Adamastor, que é inicial, e há aquilo que se tornou monstruoso. É outra coisa. E é muito interessante porque estas forças são trazidas até à luz do Cristo, quer dizer, até à luz que dá sentido, identidade, nome. O Cristo, o Logos, o Axis, o eixo do mundo. Sentido, identidade, nome. Razão de ser, calor, cor, lugar, casa. Que é tudo o que as forças nas trevas querem. Elas estão no frio cósmico, não têm nome, são iluminadas. Elas são como serpentes furiosas porque ninguém fala com elas. Quando se diz, os marinheiros eram arrastados pelas sereias para o fundo do mar. Porquê? Por causa do canto das sereias, não é? Então e o canto dos marinheiros? Eu consigo imaginar exatamente o oposto. Ulisses e os seus marinheiros chegam à zona das sereias e elas vão começar com aquela coisa que é para os marinheiros, isto é, para a consciência diferenciada se mergulhar nas trevas, não é essa a ideia? Como? Exatamente. O que é esse ir à beirinha da proa? O que é que são os marinheiros e o barco? A psique e as energias crísticas, e ainda tens o Ulisses amarrado ao mastro. Percebem o que é o mastro aqui? Ele amarrado ao mastro. Então tens as sereias que representam as forças indiferenciadas, primitivas da criação. E se vocês disserem, mas de que é que estás a falar exatamente? Eu não sei, experimente. Vão ao jardim zoológico, estão lá algumas. E algumas são lindíssimas. Mas tu não vais trazer uma pantera para casa. Portanto, essas forças indiferenciadas podem ser objetivas, como no caso de uma pantera. Podem ser persistentes, como no caso de hábitos culturais que estão totalmente enraizados na ignorância, nas trevas, na incapacidade desta coisa arcaica receber a luz. Ou na lentidão com que a coisa arcaica recebe a luz, e o agravante é que se reproduz para as gerações seguintes. Prolifera. E as trevas pode ser bolor na cave. Tu não querias aquilo. Lá está, bolor na cave. Podem ser, é tudo o que nós não conseguimos controlar na natureza, mas não conseguimos controlar como homens
rígidos e digamos, anti-ecológicos, destruindo e querendo controlar a natureza. Não, não conseguimos controlar mesmo, homens ou mulheres. E que luta contra a cidade dos homens, não sei se me faço entender, que cerca a cidadela dos homens como orques e luta contra a cidade dos homens, que tenta destruir a luz dos homens. Então tu tens esses marinheiros. O que se passa é que o contrário existe. Os marinheiros podem chegar à zona das sereias e quando elas vão começar a cantar, os marinheiros dizem: calce! E começam ali a cantar: Grândola, Vila Morena. E as sereias: o que é isto? E começam elas a vir ao de cima e a pedir para passar de mulher peixe para mulher completa. Lembram-se da Pequena Sereia? Little Mermaid? Começam a dizer: eu quero deixar de ser meio pessoa, meio peixe. Porque na transição destas forças das trevas para a luz, isto é, da cidadela dos homens, com Cristo no meio, se quiserem pôr Buda e Shambhala, também podem fazê-lo. Na transição estão os chamados animais metamórficos, que metade é animal e metade já é humano. Sereias, centauros e assim sucessivamente. Eles representam aquele momento em que as trevas do universo estão a começar a sentir a radiação da luz. Então, finalmente, isto é tão importante. Quem são vocês? Jesus chamava a função de iluminar o mundo. Jesus usava muito parábolas ligadas à agricultura e até à culinária. Quando ele dizia: vocês são o sal da terra, é porque sem os seres humanos o cosmos não tem sabor, é trevas. Claro que se nós dissermos: então e os anjos e os devas? Bom, é um elemento alquímico, exatamente. Então, este trazer a força, trazer as forças indiferenciadas, o petróleo psíquico. Então é assim, raiva. Ok, se o indivíduo, raiva, ambição, competição, medo, mesquinhez, orgulho, eu não consigo agora mais, inveja, esqueci-me sempre, inveja, o ciúme, luxúria também é uma treva, bom, também, luxúria, está no 8? Está aqui em Escorpião, foi interessante. Ambição profissional, desonestidade, estas coisas, como? Vaidade tem a ver com o leão. Ou seja, todas estas, o que é que são estas qualidades negativas, digamos, que o Jung chamava qualidades negativas? São potências. Vocês, se olharem bem para os vossos defeitos, eles são deuses que procuram a vossa consciência. São os teus deuses. E quanto maior for o defeito ou a sombra, ou quanto mais resistente e persistente e tremendamente poderosa for aquela zona de treva, e onde vocês têm Plutão, é garantido que vão sentir um certo temor. Plutão. Aí é mesmo, sabes, a própria treva a dizer à luz como é que é. Aí já é a treva bem assim. Bem a entrar na cidadela. E depois no mapa nós temos zonas frágeis, em que perdemos energia na direção do passado, que é a Lua. Mexe com as nossas emoções, em que nós ficamos emocionalmente deprimidos. Isso tem a ver com a Lua. Plutão tem a ver com o poder das trevas todo reunido, mas também é onde a luz maior vai aparecer. É onde nós temos Plutão. Faz sentido. Então, todas estas forças à nossa volta, vocês são, podemos dizer nós somos... Mas agora é mais mântrico dizer vocês. Vocês são a reprodução de Cristo e Sofia neste mundo. Assim como Cristo e Sofia têm de iluminar as trevas cósmicas,
para criar a cidade de Deus no universo, uma Jerusalém interplanetária. Para a iluminação e reprodução no cosmos das visões que eles têm do paraíso, isto é, dos modelos divinos. Nós somos individualmente uma Sofia e um Cristo abençoando as nossas trevas. Este abençoar não significa que elas entrem indiscriminadamente ou que tu sejas puxado para fora. Significa, olha, antes de mais nada, sentido de humor. O sentido de humor. O sentido de humor é a primeira regra para lidar com as trevas. Ti próprio? Ti próprio e já agora rir de vez em quando, onde há uma tragédia, também ver a comédia. Se possível. Se possível. Sentido de humor. A seguir ao sentido de humor é preciso cultivar esta coragem existencial massiva. Não foste tu que criaste as trevas. Não foste tu que criaste os teus defeitos herdados, inerentes. Já agora as qualidades inerentes também não. Não foste tu que criaste os teus defeitos inerentes. Eles vêm com o pacote. São as regras do jogo. Fazem parte da natureza universal. O universo não começa pelo fim, começa pelo princípio. E o princípio significa deuses brutos sem cabeça. Forças indiferenciadas. E agora, o que é que acontece? A tua escola, a tua disciplina, o teu dharma, o teu dojo. Sabem o que é um dojo? Okay. O teu dojo, a tua arma. Onde é que está a tua arma? Qual é a tua arma? Porque eu não queria mascarar isto. Há uma guerra aqui. E essa guerra, no início, significa quase o ato moral de manter as trevas fora da cidade. Mas tu não podes mantê-las fora da cidade para sempre. Nem é esse o projeto cósmico. Em caso de emergência, tu não pensas duas vezes e cortas a cabeça da serpente. E depois vai aparecer outra, e outra, e outra, e outra. Há um momento em que tu tens de parar de cortar com a cabeça da serpente e tens de trazê-la até ti e dizer: serpente. Tens de cativá-la. E começar a seduzir as trevas para a luz. A obra de Frida Kahlo tem muito a ver com isto. Mais do que a Paula Rega. A Paula Rega, às vezes, tem a sensação que as trevas entraram completamente. Seduzir as trevas para a luz. O que é que os escultores... O que é que os escultores fazem? Se vocês olharem para um Pedro Croft, vocês têm uma escultura... Ok, regular, linear, minimal, são aqueles grandes blocos limpos de... Mas o que é que ele fez? Ele pega em matéria bruta e não só as esculpe, isso qualquer artesão pode fazer, mas ele coloca-as numa proporção melódica. Há uma sensação de tranquilidade, é muito touro, há uma sensação de tranquilidade inteligente. Tranquilidade inteligente, com granito, já não é matéria bruta. Então, o que é que ele fez? Ele está a seduzir a treva, que é a pedra, na direção do Logos, através do amor e das artes, porque as artes são femininas por natureza. Sentem. Este processo de seduzir aquilo que é contrário a nós ou seja, primeiro é necessário humor, depois coragem existencial massiva. Nós podemos ter coragem e não ser existencial. Pode ser coragem momentânea. Sei lá, há uma criança que caiu num lago na Gulbenkian e tu vais lá buscá-la. So what? É momentânea. Não. Coragem existencial. Uma coragem de fundo, persistente, resiliente, que vai do princípio da tua vida até ao fim. Uma placa de coragem. Sem fendas. Se tiver fendas não há problema. Mas coragem. E já agora massiva. Ou seja, não se metam com a tua coragem. E como é que tu vais buscá-la? Onde é que tu vais buscar isto? Aqui ao centro. Nós somos cor que deriva de um diamante. E essa cor serve para transmutar as trevas em luz. O diamante está aqui não para tu aplicares diretamente no mundo. O mundo não o recebe, não o compreende.
A menos que tu estejas num sítio extraordinário. Mas nem toda a gente vive em Shambhala. Nem nos arredores. Então, este diamante no centro serve para tu extrair daí coragem. Sabes porquê? Aquele que criou o diamante e aquele que criou as trevas é o mesmo. É o Pai. Vêem como estamos longe de juízos morais aqui? Sim, mas aí podemos entrar na zona do mal. O que é o mal? O mal é uma adesão voluntária e consciente às trevas. Não tem nada a ver com as trevas. Sabe uma coisa? As trevas odeiam o mal. As trevas, lá no fundo, odeiam o mal e amam a luz. Porque o mal usa o poder delas e vai destruí-las. A luz chama o poder delas a si, dá-lhes identidade e depois, se querem saber, o que é que acontece quando as energias... Digamos que as trevas entram por aqui. O que é que acontece quando as energias as energias transformam as forças? São integradas. E ao chegarem aqui a Cristo, elas passam para outro plano. Transmutam-se. Ou seja, chama-se evolução, sim, mas já nem é psicológica, é evolução cósmica. As trevas transformaram-se em luz e as forças transformaram-se em energias. Assim como a criança analfabeta quer aprender a ler a partir de uma certa idade, as trevas querem ser energia a partir de uma certa fase. Energia inteligente. Cor. A cor em ação. Sim, sim. E a nossa função é precisamente colocar em ação algo que para mim hoje foi muito interessante, muito importante, porque colocou-me no meu interior a importância que se dá às vezes a toda a carga da ancestralidade, do karma, colocou num sítio completamente diferente. Este agora, este eterno agora, é uma função sublime, fez-se luz em mim, que é colocar em ação essa cor. Sabes que coragem também vem do cor. Do coração. Então, quando se diz que nós vamos buscar a coragem existencial massiva, eu estou a juntar estas três palavras por algum motivo. Se calhar porque nós vivemos em tempos em que tem mesmo que ser essencial e tem mesmo que ser massiva. Já não dá para... Eu acho que o tempo das princesinhas acabou. E das donzelas também. E dos donzéis. Esta coragem, tu vens buscar aqui este centro. E às vezes não é preciso nenhuma meditação em especial. É só a consciência virulenta da totalidade que nós somos. Mais importante que meditação é a consciência estar aberta constantemente à totalidade do que nós somos. A meditação pode alargar o canal. Mas quando nós contemplamos que somos, o que somos torna-se presente e ativo. E o que é interessante também é que à medida que Sofia faz este caminho para dentro, Cristo, vou mudar de cor, vocês percebem que podemos ficar aqui até às 5 da manhã. Cristo, se é que não são 5 da manhã, Cristo faz o caminho inverso. Isto não se vê. À medida que Sofia arrasta, seduz, transforma, transmuta as energias, as forças em energia, Cristo, ele próprio sai daqui e faz o movimento inverso. Exatamente. Até
ele próprio sai do centro e faz um movimento inverso até à periferia. Ou seja, Sofia traz as trevas para a luz e Cristo traz o Pai para dentro do tempo e do espaço. Ambos são dinâmicos. Exatamente. Exatamente. Nos nossos encontros, nós vamos chamar ao centro do zodíaco, que é o centro da psique, o unicórnio. O unicórnio é o 13º signo. Ele é o signo 0, porque é o início. Que a letra U é o unicórnio. Este unicórnio sempre aparece junto a uma fonte, junto a uma árvore, junto a uma criança, porque representa a fase pré-sexual da existência, ou uma virgem, exatamente. Portanto, ele sempre aparece associado a símbolos do princípio. Reparem, aqui são símbolos, não são signos. São símbolos. A criança é princípio. A fonte é princípio. A virgem representa a matéria no estado receptivo inicial. E a árvore é de onde tem a ver com radix, com raiz. Este unicórnio é dito que está no centro do jardim e que é muito difícil chegar ao centro do jardim. E que ele, quando vê um ser humano, foge. Ele só não foge das virgens, das crianças. Acho que os loucos, ele também se dá bem com os loucos, como é óbvio. E é costume encontrar-se perto de água, geralmente ou uma fonte ou uma árvore. A árvore é a romanceira, que é obviamente um símbolo de Cristo. Por causa daquele vermelho que vocês veem, não é? Dos bagos. Este caminho é o caminho do conhecimento. Ele não é gnose. Ele não é gnose de que nós falámos no início. Ele é o caminho do conhecimento de si. E ele vai transmutando as trevas. Então nós precisamos do nível gnóstico, quer dizer, de uma comunhão com o centro, para, digamos, nos conhecermos em estado puro. O conhecer-nos em estado puro extrai o vinho, extrai o sumo de romã, extrai o elixir, extrai a dádiva divina. Só quando tu tens o cálice cheio desse vinho, desse sumo de romã, dessa dádiva divina, é que tu podes começar a transmutar as trevas. Ou podes, a partir de um certo grau, seriamente continuar a transmutar as trevas. Então, o processo, a comunhão gnóstica no divino, fortalece o guerreiro. E se a comunhão gnóstica chega a um momento em que para, é porque o divino quer que tu vás para a batalha da transmutação. Até que há um momento em que fazes as duas coisas simultaneamente. Então digamos que a energia sai do unicórnio, a luz sai, a tua consciência, perdão, sai do unicórnio e ela vai fazer uma viagem também ao longo dos signos e regressar ao unicórnio. E ao mesmo tempo que a tua consciência sai do unicórnio e evolui, as trevas entram por Carneiro e vão fazer exatamente o mesmo caminho com a tua consciência e entrar, ou seja, as forças seguem a energia segue o pensamento e o pensamento segue a consciência. As forças das trevas seguem a energia segue o pensamento e o pensamento segue a consciência. É como uma célula, já repararam? Nós somos como uma célula. É verdade. Um cozinheiro, daqueles assim mais sofisticados, diria que o que entra não é matéria bruta no aparelho digestivo.
mais o que sai. Mas, mesmo o que sai não é matéria bruta, como se sabe, não é? Porque é reciclado, é tudo é muito trabalhado. E é reciclado constantemente. A consciência. Isto tudo porque nós vamos começar a entrar em sistemas psicológicos. Ou seja, nós sabemos que a criança que faleceu e a mãe continuam em comunhão no nível monádico e até mesmo no nível do eu superior. Sabemos que há pessoas que primeiro casam no nível do eu superior e só depois é que se encontram aqui, tipo 10 anos depois ou 5 anos depois encontram-se aqui. Que é quando tu encontras uma pessoa e dizes: eu estou casado com aquela pessoa. Porque o casamento foi noutro plano. Acontece, sim. Não é só nos filmes. Acontece. E há divórcios que começam nos planos internos. Tu casas, vives 10 anos com aquele, e de repente nos planos internos as duas almas dizem: bom, vamos desligar isto. Essa tu conheces. Nós vamos começar. Ainda não entramos completamente, mas vocês veem, isto é uma introdução ao zodíaco. Geralmente, quando se fala no zodíaco, fala-se nos signos, depois fala-se nos planetas, nos quadrantes e nos aspectos entre os planetas. Antes disso, nós estamos a dizer que aquele disco é a tua psique e é a região da mãe divina, do trabalho. Trabalho e mãe é quase a mesma coisa. E as trevas à volta garantem a sombra de cada signo. Que os signos têm duas direções. Quando eles estão a irradiar luz para as trevas, tu estás pleno. Por exemplo, onde tu tens Júpiter é onde tu claramente irradias luz para as trevas. Onde tens o Sol é onde tu claramente irradias luz para as trevas. Onde tens Mercúrio, irradias um certo tipo de luz. Onde tens Urano, irradias um certo tipo de luz. Mas há zonas do mapa, e as quadraturas e as oposições indicam também isso, em que as trevas ainda exercem uma enorme pressão sobre a tua psique. Então, conhecer o nosso mapa é conhecer o ponto em que a guerra está.